Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Assunção, Rogai por nós. nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Nós celebramos hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora. Tenho chamado de trânsito, porque a Nossa Senhora sendo elevada, essa transição da vida terrena para a vida celestial. Também chama Nossa Senhora da Boa Morte. E o nome mais antigo é Nossa Senhora da Dormição, a dormição de Nossa Senhora. Quando foi definido o dogma de fé, sempre se acreditou na Assunção de Nossa Senhora, não que um dogma venha ser uma novidade, mas quando foi definido de tal modo que ninguém possa dizer o contrário, sem pecar contra a fé. Isso é uma definição. E deixar explícito como isso aconteceu segundo a fé católica. Foi definido pelo Papa Pio XII, mas ele não quis entrar num detalhe se foi morte, se foi dormição, porque todos estes modos são muito antigos de honrar se ela de fato morreu, mas toda a tradição do Oriente e no Ocidente chamava dormição para não comparar. A morte é um nome violento, não? Mas só que Nossa Senhora não teve nenhuma razão para ter uma morte como nós teremos. Mesmo que tenhamos uma boa morte, a nossa morte é efeito do nosso pecado, do castigo lá de Adão e Eva. Mas ela teve um sono, se chama. Pode-se dizer que é uma morte? Sim, mas como a morte nós entendemos do jeito que nós morreremos, a nossa alma é aquela respiração, que a alma que não quer ir embora, o corpo que não quer perder a alma, então a nossa morte não é a morte de Nossa Senhora. O mesmo Nosso Senhor que quis morrer, não para nos salvar, o Nosso Senhor disse: eu dou a minha vida, a minha alma e a tomo de volta, não quando eu quiser. Então ele, no momento que ele quis, ele morreu, mas Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, suspira, inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. Nossa Senhora, ela não teve essa morte nossa, porque Nossa Senhora, a alma dela, no momento que tinha que ir para Deus, foi. E o corpo dela, no momento que teve que descansar, descansou. Mas Deus não quis, como ele, já no rei Davi, dizia, profetizando de Nosso Senhor, né? Não deixará que o seu servo conheça a corrupção. A carne imaculada, sacrossanta, a qual a divindade estava unida, a humanidade, a divindade do verbo, a carne, a natureza humana de Nosso Senhor, então Nosso Senhor, ressuscita. Não? E Maria Santíssima, da qual ele recebeu essa humanidade, tampouco pôde conhecer a corrupção do sepulcro, a putrefação. Isso é castigo. Isso é castigo de um corpo de pecado. Por santo que tenham sido muitos, eles apodreceram também. Essa é uma lei de que todos os homens estão assim confinados a viver em lágrimas, a padecer e a seu corpo apodrecer até que venha a ressurreição da carne. Mas Nossa Senhora, ela está isenta desta lei. Desde a Imaculada Conceição, que ela está destinada para ser Mãe de Deus. Então, desde ter sido imaculada, ou seja, nenhum instante, nenhum momento, nem a menor falta, imperfeição, pecado, absolutamente nada tocou nela, então ela está isenta desta lei de ter que apodrecer num sepulcro. Então, a tradição piedosa e cheia de fé sempre quis chamar esta morte, não, para distinguir da nossa de dormição, porque vinha a ser um sono profundo, pacífico, em que aquela alma que estava realmente sempre esteve, e neste momento mais do que nunca, depois de ter cumprido com absolutamente tudo que Deus quis que ela fizesse nessa terra, Nossa Senhora dorme. E a tradição, e é muito bem retratada pelos ícones no Oriente, mostra todos os apóstolos do lado de Maria Santíssima. São Pedro está com o livro, porque ele era o Papa, não? Rezando as orações para Nossa Senhora, e está aí o apóstolo incensando o corpo dela, honrando, e provavelmente, seguramente, algo assim ou mais do que isso aconteceu.
ela rainha dos apóstolos. Então, nosso Senhor quis reunir. Quando ele morreu sem nenhum dos apóstolos dele, porque todos tinham fugido, mas para a mãe dele, que é rainha de todos, e ela que trouxe todos eles até depois a voltar, e São João voltou, e depois São Pedro vai voltar a vê-lo ressuscitado. Bom, então ela que é rainha dos apóstolos não morreu, ou não dormiu, melhor, nessa pacífica morte sem os seus apóstolos. Então o Papa Pio XII diz, passado o término desta peregrinação terrena, Maria Santíssima foi assunta em corpo e alma. Então, terminado o tempo determinado por Deus, o qual Nossa Senhora sabia, de ter visto a igreja já nascente crescer, de certo modo, pela dispersão da fé, pela pregação dos apóstolos. Então, teve um momento que Nossa Senhora vai ao seu leito, descansa. Ela nunca esteve cansada, mas ela vai lá descansar do amor imenso que ela estava por seu filho e queria, porque quando se ama, quer ter o amado diante. Então, desde a ascensão de Jesus, Nosso Senhor, Nossa Senhora ficou sempre morrendo de amor por seu filho, de tê-lo novamente. Mas ele determinou que ela ficasse, ela aceita sempre a vontade de Deus. Quando chegou o momento em que ela ia ver Nosso Senhor para sempre mesmo, como ela o teve no seu útero, como ela o teve em sua casa por 30 anos e vai tê-lo por toda a eternidade, ela vai então ao seu leito, onde vai ter este sono profundo, assistido pelos apóstolos. Depois Nosso Senhor vai e une a alma da sua mãe ao seu corpo, e ela vai ser arrebatada, vem a ser essa assunção. Anjos carregaram, seguramente, e deve ter tido uma briga lá no céu para ver quem ia carregá-la. Uma dita imensa. Então carregaram, mas também o próprio corpo de Maria Santíssima, porque depois desta dormição ele fica glorioso, como o corpo de Nosso Senhor ressuscitado. Então o corpo glorioso ele tem o poder por si próprio de se elevar ao céu. Nosso Senhor na sua ascensão se eleva por seu próprio poder. Mas sempre o quis, para distinguir da ascensão, se chama assunção. Ou seja, ela foi elevada pelo poder de Deus, mas o poder de Deus é a glória que Deus dá ao corpo dela, Santíssimo, que está no reino dos céus desde este do dia de hoje, há 2000 anos atrás. Outra razão pela qual a gente não usa o nome morte, e quem explica essa explicação ouvi de um eclesiástico em que ele a escutou do bispo Dom Gerard, que já faleceu, Deus o tem em sua glória, o qual ele foi um dos conselheiros quando o sacerdote aí na Cúria Romana. Ele sempre se manteve fiel à tradição, graças a Deus, mas ele trabalhava na Cúria Romana e foi um dos teólogos que estudaram e propuseram ao Papa Pio XII a definição do dogma. Dom Gerard explica uma coisa magnífica, que não tira o que acaba de dizer, mas realça e deixa ainda com mais glória para Nossa Senhora. Ele disse que Nossa Senhora, ela morreu, mas ela morreu no Calvário, porque existe a morte física, quando a nossa alma se separa do corpo a gente vai morrer, ou a morte de Nosso Senhor na cruz, quando ele entrega seu espírito e suspira, a alma de Nosso Senhor se separa do seu corpo, isso é uma morte. Mas Nossa Senhora no Calvário estava tão unida à paixão de Jesus, Nosso Senhor, porque era seu filho, tão unida que quando ele morre, ela morre, mas a morte dela é mística. Ou seja, não é que ela morre como nós, as senhoras teriam um troço do coração e morreriam, não? Por ver seus filhos morrerem. Mas Nossa Senhora não, porque nem isso a humanidade de Maria Santíssima é perfeita. Sua alma totalmente resignada à vontade de Deus. Então não teve nenhum escândalo, um choro profundo, uma dor imensa, tanto que é comparado lá as profecias, as lamentações de Jeremias, não? A minha dor é maior do que o mar. Aplica-se a Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, ou seja, é imensa, imensa. Mas ela stabat, ou seja, está aos pés da cruz. Esse verbo stabat não é só estar aí, como nós estamos sentados numa cadeira agora, ou o padre está em pé, não. É estar com prontidão. E assim está na Sagrada Escritura, stabat iusta crucem
Não, a mãe de Jesus, ela estava com prontidão, com consciência, com firmeza. Pois então, mas tão unida a Nosso Senhor que ela morreu lá. E aí Dom Gerard vai falar que na hora da dormição, Nossa Senhora não precisou ter morrido de novo. Ela morre só uma vez. E no profundo é nada mais que terminar esta vida mortal para iniciar a vida gloriosa. Mas a morte dela, ele fala, foi no Calvário. Aí está esta união tão íntima com Nosso Senhor, que o que ele passa no corpo dele, passa na alma dela. Por isso, Rainha dos Mártires no Calvário, e ela falece, por assim dizer, morre misticamente lá no Calvário. A Assunção depois, para nós, devemos honrar muito esse mistério, porque é dogma da nossa fé, é a última joia que Deus coloca nas coroas de glória da sua mãe. Tudo começa na Imaculada Conceição, a imensidão de graças de Maria Santíssima é na encarnação do Verbo, quando ela se faz mãe de Deus, e esta glória e graça vai crescendo, crescendo sempre, de abismo a abismo, até o momento que ela tem a sua dormição. De tal modo que hoje, Nossa Senhora só recebe glória acidental, que se chama. Ou seja, a glória essencial é ver Deus. E todos os méritos de todas as suas boas obras que ela fazia, imensas boas obras, ela recebeu méritos e esses méritos foram crescendo. Os méritos só crescem enquanto a gente está em vida terrena, em estado de viadores, peregrinos, e ela esteve nesse estado até o momento da sua dormição. A partir da sua glorificação e assunção, e a visão de Deus no céu, a glória de Maria Santíssima, a glória essencial não cresce mais. Porém, a glória acidental, que é todas as honras que tributamos, todas as vezes que dela falamos, as vezes que nós a honramos, veneramos e temos nossa devoção, fazemos ela conhecida e mais amada, não só Nossa Senhora, mas todos os que estão no céu, os santos, e se aumenta uma glória acidental. Então imaginem, desde a Assunção até o presente, todos os que dela falaram, todos os textos que foram rezados, todas as vezes que ela se dignou a aparecer e deixou um santuário onde ela faz milagres, ou outros deixaram uma imagem sua que ficou famosa, honrada, venerada, desde a Assunção até o presente, muita glória acidental dos nossos, da igreja nesta terra, que está querendo, por vontade de Deus, aumentar o que se pode aumentar de acidental para que Nossa Senhora tenha uma glória imensa e nenhuma igual a dela, semelhante a essa glória realmente singular em realidade. Então nós devemos honrá-la sempre, porque ela deve ser honrada, como vimos ontem, à vontade de Deus, e todas estas honras vão aumentar a glória de Nossa Senhora acidental. A essencial é o principal, porque no céu o que importa é ver a Deus. Mas só que Nosso Senhor quer que sua mãe tenha de todos nós esta glória. Por isso está escrito no Magnífica, não? Ela mesma, quando estava cheia do Espírito Santo, disse: e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, não? Porque fizeste grandes coisas em mim, aquele que é poderoso. Então as grandes coisas que Deus fez nela, Deus quer que ela seja tida por bem-aventurada, porque ela é, porque Ele elevou ela mais do que, só abaixo dele, mas acima de todos. Então, quando nós a honramos, exaltamos, bendizemos o nome dela, estamos aumentando a glória acidental de Nossa Mãe Santíssima. E para nós, o que serve? Porque devemos tirar lições de tudo isso. Temos poucas, para que eu não passe o dia inteiro falando, mas profundas lições que ficam para todos nós. Primeiro, Maria Santíssima, ela, não só ela e todos foram feitos por Deus e para Deus. Ela, desde que foi feita por Deus, como todos nós que somos todos os criados, todas as criaturas foram feitas por Deus, criadas por Deus, ela desde o primeiro instante, ela nunca viveu para outro. Ela nunca viveu nem para a mãe dela, bendita Santa Ana, nem para o pai dela, bendito São José, nem para os seus parentes, para ninguém, porque ela foi feita criada por Deus, e desde o primeiro instante, o pequeno feto Maria Santíssima, que para ver o útero de Santa Ana, no primeiro instante da concepção,
ela é toda de Deus e vive para Deus completamente. Então, a nossa primeira lição de Nossa Senhora é que sejamos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser de Deus, mas não do jeito que Deus quer que nós sejamos dele. E Nossa Senhora não. A sua conformidade com Deus é tal, é agradar a Deus, e por isso quando Deus vai mostrando na encarnação, na vida dela, por ela ser tão dócil, as inspirações do Espírito Santo na alma dela, são coisas claras. E o demônio nem olha para essa alma, porque ele realmente não pode nem tocá-la, porque é tão de Deus que o demônio não tem o menor trabalho de tentá-la, de modo, por isso não vemos nenhuma aflição, tentação humana, porque Nosso Senhor também quis preservar sua mãe de tudo que podia ser uma humilhação. Mas a humilhação de Maria Santíssima que ela não teve, não tira a humildade dela, porque ela é humilíssima. Mas toda de Deus, sempre de Deus, viveu para Deus e conforme a vontade de Deus, nas coisas mais difíceis, como no sacrifício do seu filho, porque a fé em Deus é imensurável, incalculável, incondicional, é absoluta, total, é realmente singular a fé de Nossa Senhora, por ser toda de Deus. E nesta Assunção, ela está como que, por ter sido feita para Deus, então ela vai cumprir este segundo e necessário item da nossa eternidade. Se fomos feitos para Ele, nós devemos ir para Deus. E ela viveu por Ele, então ela vai para Ele. Então a Assunção de Maria Santíssima é realmente, eu fui feita para o meu Deus e estou indo para aí. E ela vai com um desejo imenso. Por isso ela não quer ficar mais do que Deus quis que ela ficasse. E ela não quer ir antes porque Deus não quis que ela fosse antes. E aí conformidade com a vontade divina, mas na hora de ir ela vai e sobe. Imagino que não foi nenhuma Assunção devagarzinho, foi um raio, porque ela queria ir para Deus. E perde o que ela deixa? Não, porque Deus quer que ela cuide da igreja. Então tudo que ela quer é Deus. E ela viveu para Ele. E em tudo que ela deixou, ela cuida, que somos nós, por Deus. Então, primeira lição que ela nos dá como mãe, e lições de mãe mesmo, que devemos viver para Deus. Segunda lição, se nós vivemos para Deus, nós vamos chegar até Deus, não? E com a glória que Deus quer que cheguemos. Mas não podemos arrefecer, esfriar a nossa fé, que foi a principal chama que ardeu no coração de Maria em todo instante, sem nenhuma tempestade apagar ou fazer com que a chama balançasse, porque é um incêndio de fé imenso, é um incêndio de esperança imenso e um incêndio de amor que nem a morte, nem a dormição, nem nada pôde também fazer apagar, mas sempre de incêndio em incêndio, a tal modo a inflamar todas as almas que vivem para Deus e querem chegar até Deus. Porque de nosso fervor são chamas do coração de Maria que ela nos inflama nas nossas tibiezas e nas nossas friezas. E depois, a maior lição, depois destas, é ver a justiça e bondade de Deus. Porque Ele dando tanto para ela, Ele não foi injusto com ninguém. Porque Deus dá a cada um segundo aquilo que mereceu. Ela, por ter sido mãe de Deus, merece mais do que qualquer outro. Ela merece mais do que somando todas as glórias e méritos de todos juntos. Porque quem é mãe de Deus? Ela. E quem Nosso Senhor chama de mãe? Ela. Somente ela. Então ela tem uma glória que Deus está a pagar, como um bom pagador, dizia Santa Teresa, todas as boas obras que a sua mãe fez por ele. Fez com a graça de Deus, claro. Fez por amor a Deus, mas fez porque também ela quis fazer. Porque em tudo isso ela foi voluntária. A graça de Deus nunca foi obrigada a violentar a vontade livre de Maria Santíssima. Então ela sempre, por isso no São Lucas, não, no capítulo da encarnação, ela diz, não, eis aqui a escrava, faça segundo a vossa palavra. É um ato livre, está dando um consentimento. E em todos os consentimentos livres, iluminados pela graça, sem a menor resistência à graça, mas livres, bom, Deus está apagando. Então hoje Nossa Senhora recebe o salário de todos, que é Deus a paga, que é Deus mesmo o prêmio,
de tudo bem que ela fez e de todo bem que ela ia fazer até a consumação dos séculos. Então, quando formos contemplar na ação de graças a glória de Maria Santíssima, imaginem, não é equiparada a nenhuma outra glória. Então, peçamos a ela essa graça de viver para Deus, por Deus e para Ele, e depois, com um pouquinho de avareza espiritual, esperar esta grande paga que é Deus, de todos os sacrifícios, de todas as obras de renúncia, abnegação, que devemos fazer para perseverar neste por e para Deus. E que ela também renunciou, ela teve que o maior bem da sua vida imolar na cruz, e ela fez isso por Deus, porque Ele é seu Deus, e também Ele era, por tudo que ela foi graças ao sangue, que antes de derramar Ele já aplicou aí a Imaculada Conceição, e ela também é fruto desta grande paixão que abriu o céu para todos nós, e ela como Rainha dos Céus hoje entra, e depois dela vai entrar como Rainha dos Apóstolos, os profetas já estavam, os mártires, e as virgens, e etc. E como é Rainha de toda a Igreja, também os membros que somos nós. Então peçamos ao Nosso Senhor a graça que Ele deu à nossa mãe, que é só dela, mas que Ele nos dê a graça de filhos dela, que é também viver por Deus, viver para Deus e ter esta ambição sobrenatural que é de possuir as riquezas maior que é Deus, que é o céu. Rainha do céu, ela foi feita para o céu e hoje ela entra no céu, porque o céu é sua casa e nós também. Nós não fomos feitos para essa terra, nós não somos terrenais, nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para Deus, assim que os cômodos dos quartos da mansão de Maria Santíssima foram feitos para nós, seus filhos, e está lá. E se nós não entramos, vai ficar vazio, mas Deus fez para nós. Então a graça de entrar naquela casa feita para nossa mãe e feita para nós, seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.